Olá, queridos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Diana Souza Suete. Estou gravando esse vídeo pela primeira vez, postando no meu canal do YouTube, que a partir de hoje estarei gravando vídeos para falar um pouco sobre o conhecido Bispo Renato Suete e, para os mais íntimos, Renato Suete. Eu fui casada com o Renato durante 16 anos. Com um aperto no coração, eu estou gravando esse vídeo para falar de Renato Suete. Mas antes de falar do Renato, eu gostaria de ler para vocês, compartilhar com vocês a palavra de Deus. O livro de Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 18. E vocês assistam até o final que vocês vão entender o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Diz assim, Gênesis capítulo 9, versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Isso está escrito no livro de Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 18. É com muita tristeza que eu falo sobre esse versículo, porque teve um senhor, um bispo, chamado de bispo, que o Renato faleceu. Renato Suete faleceu no dia 7 de agosto de 2021. E, para minha surpresa, foram momentos difíceis, que eu estarei também falando sobre os momentos, os últimos momentos do Renato, como ele estava, o que ele estava fazendo, como estava a sua vida nesses últimos anos. Esse bispo, eu não vou me dirigir ao nome, não vou falar o nome dele, porque eu não acho que convenha falar o nome, mas vocês que assistiram o vídeo dele, vocês sabem de quem eu estou falando. Desagradável, é dolorido, porque o Renato vivo, ele não se manifestou em nenhum momento. O Renato estava passando por algumas dificuldades financeiras e ele não se dispôs a ajudá-lo. Ele nunca se colocou à disposição. Ele era um cristão? Não duvido. Mas o seu cristianismo, eu acho que foi deixado de lado, porque ele nunca se dirigiu a Renato para dar uma palavra. Mas no dia que o Renato morreu e ele ficou sabendo, ele foi para o YouTube junto com a sua esposa para falar, para falar e colocar em dúvida a salvação do Renato. Nós não podemos afirmar que o Renato foi salvo, mas eu também não posso usar a morte do Renato como exemplo para colocar medo nas pessoas. Esse senhor que gravou o vídeo colocando em dúvida a salvação do Renato, ele fez igual Cã, filho mais novo de Noé. Cã fez questão de mostrar a nudez do pai. Esse senhor, ele conhecia o Renato, ele sabia o coração que o Renato tinha, mas ele não falou das coisas boas e do coração puro que o Renato tinha. Ele fez questão de colocar ali, deixar em dúvida para você sobre a salvação do Renato. Ele comparou o Renato ao ladrão na cruz. Não que o Renato seja melhor que o ladrão na cruz, porque o ladrão lá na cruz se arrependeu do que estava fazendo. O Renato, ele tinha uma vida com Deus diferente do ladrão na cruz. O Renato podia ter seus defeitos, seus erros, seus pecados, mas ele sempre pediu perdão a Deus, sempre se arrependeu do que estava fazendo. E esse senhor gravou o vídeo, ele fez igual Cã. Ele fez questão ali de mostrar, de falar do Renato, a forma como ele colocou.
dolorida, desagradável, porque o Renato agora não está mais vivo para se defender. Mas não precisa também, né, o Renato se defender. Porque as pessoas que o conheciam, não aqueles que conheciam de falar, de ouvir falar do Renato, mas aqueles que conheciam, que tinham intimidade com eles, sabiam exatamente quem era Renato Suetti. Então, quando você diz, será que o Renato foi salvo? O Renato teve um encontro na eternidade. Você deixou em aberto. O encontro foi com Deus ou foi com Satanás? Foi isso que você quis dizer. Mas eu estarei falando não para você, não te dando explicações da vida do Renato, mas para as pessoas que o acompanhavam. Foi momentos difíceis e está sendo momentos difíceis. Porque quem estava perto do Renato nos últimos dias de sua vida sabe exatamente como o Renato estava. Mas eu não tenho dúvida da salvação do Renato. Posso até estar falando uma grande besteira, mas eu não tenho dúvida, porque eu conheci o Renato. Aí vão dizer assim, você conhecia o Renato e você largou o Renato, né? Porque eu fui casada com ele durante 16 anos. Larguei o Renato em que sentido? Porque todos os dias o Renato me ligava. Nós tínhamos convívio. Tudo que o Renato tinha, eu estava ajudando a ele. Porque eu sou boa? Não. Mas porque Deus, que eu creio que o Renato cria, que é Jesus Cristo, colocou no meu coração. E eu prometi para o Renato que ajudaria ele e estaria do lado dele até o último dia da sua vida. E foi exatamente o que eu fiz. Fiquei com o Renato até os últimos dias de sua vida. Os nossos amigos em comuns que estavam conosco durante todo esse tempo, eles sabem o que eu fiz, como o Renato estava vivendo, como era a nossa vida. Mas eu decidi compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Muitos estão me mandando mensagens porque o Renato não deixou familiar. Ele tem a tia dele, mas a tia dele mora em Araruama, não estava convivendo perto com ele. Nos últimos anos, o Renato resolveu se aproximar da tia. Ele estava indo visitá-la. O pai dele nunca mais falou com ele. 3 a 4 meses atrás, o Renato tentou falar com o pai. Ele ligou para o pai dele, mas o pai dele simplesmente se negou a atendê-lo. Família que o Renato tinha, sou eu. Ele é a minha família. Ele também faz parte da minha família. E agora que ele se foi, vejo pessoas falando, né, a respeito dele, comentando sobre o Renato, sobre o que ele fez durante a sua vida. E eu também conversava muito com o Renato. Então, peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês divulguem o vídeo. Eu estarei gravando outros vídeos conforme, né, o passar do tempo, porque para mim ainda falar do Renato é um pouco difícil. Mas eu vou compartilhar com vocês como que estava o Renato, o que ele fazia, como estava a sua vida, né, nesses últimos anos, os últimos dias do Renato no hospital, como o Renato estava, como ele estava se sentindo. E o Renato largou Jesus? Será? Será que esse Senhor que colocou em dúvida a salvação do Renato, como que tá a vida dele? Ele tem certeza da salvação dele? Porque o Renato, ele pode ter errado muito, porque nós não somos perfeitos. Mas a nossa vida, olhando para nós, o Renato pregava o amor de Jesus. O Renato sofria, sabe por quê? Porque nas igrejas tinha que pedir dinheiro, tinha que fazer campanha, tinha que sacrificar. Mas o Renato não queria isso. Ele queria pregar o amor de Jesus e não deixaram. E hoje, para pregar o amor de Jesus, você tem que fazer o quê? Pedir dinheiro, você tem que ter muito dinheiro para isso, não é? E é por isso que eu orei a Deus e decidi começar a gravar vídeos para compartilhar com vocês. Aqueles que ficaram longe, né, acompanhando o Renato, mas que não tiveram mais contato com ele, para conhecê-lo, para saber como que o Renato estava.
e eu vou compartilhar com vocês. Então peço que divulguem o meu canal no YouTube, se inscrevam, ative o sininho para quando eu gravar, colocar outros vídeos, vocês receberem e conhecerem um pouco mais sobre os últimos dias de vida de Renato Suetti, mais conhecido como Bispo Renato Suetti. Mas antes de finalizar, quero agradecer, Thalita, as suas palavras. Obrigada. Eu não tenho a tia do Renato, né, a Nádia, mas eu, como a sua família, eu acompanhei até o último dia de vida do Renato, cuidei dele como eu tinha prometido. Obrigada, Thalita, pelas suas palavras. Obrigada, Matos Nascimento, porque você colocou o vídeo do Renato no seu canal para ajudá-lo. Agradeço todos aqueles que tiraram um tempinho para manifestar os seus sentimentos, a mim e toda a família do Renato, apesar que não é uma família grande, mas a tia dele, nós agradecemos pelas palavras de carinho, de consolo, que Jesus nos abençoe e que nos guarde e nos proteja, porque o mal, essa doença terrível que levou o Renato, ainda está sobre esse mundo, sobre a terra. Também tem muita curiosidade de saber se o Renato tomou, né, a dose da vacina. Também estarei falando para vocês se o Renato tomou ou não a vacina. Outra coisa, meus queridos, a vacina não salva. Quem salva é Deus. A vacina previne, né? Os cientistas falam isso. A vacina é para prevenir doenças, mas ela não salva. Quem salva é Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus.